Graça e paz, amado e amada de Deus. Chegamos hoje à nossa aula de número 7 da matéria de Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. E hoje, meus queridos, nós ainda dentro do nosso capítulo 4, que é o maior capítulo da nossa apostila, que é o capítulo que trata da vida e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós iremos abordar aqui a sua exaltação, que se encontra dos tópicos 4.5.7 até o tópico 4.5.11, ou seja, vai da página 101 até a página 120 da nossa apostila. Então, até aqui, dentro deste grande capítulo, recapitulando aqui, meus queridos, nós já tivemos a aula número 4, que nós falamos sobre a humilhação de Jesus Cristo. Nós tivemos a aula número 5, que foi um tópico inserido aqui sobre tipologia bíblica. E a aula número 6, que foi a última aula, nós tratamos aqui da doutrina da expiação. Ok? Então, na aula de hoje, meus queridos, que é a aula número 7, fechando esse importantíssimo capítulo, que é o capítulo 4, nós vamos aprender um pouquinho aqui, meus queridos, sobre a exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, indo aqui para a nossa introdução, conforme eu já disse, até aqui dentro do capítulo 4, estudamos o que teologicamente conhecemos como a humilhação de Jesus Cristo, que foi o período, o seu período de encarnação, ministério, sofrimento, morte e sepultamento. Ou seja, vimos o Cristo humilhado, o servo sofredor que deu a sua vida por nós e para nós. A partir desta aula, nós abordaremos a exaltação de Jesus Cristo, que concerne a sua ressurreição, ascensão ao céu, e a glorificação, que também é conhecida como a própria exaltação, exaltação ou glorificação de Jesus Cristo, que é o assentar-se à destra de Deus. Ok? Então comecemos, portanto, meus queridos, falando aqui acerca da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois foi justamente, meus queridos, a partir da ressurreição de Jesus Cristo que foi restituída a glória que ele teve junto ao Pai desde a eternidade, da qual, mesmo sendo ele Deus, ele próprio abriu mão temporariamente, tomando a forma humana, fazendo-se servo e morrendo em nosso lugar e em nosso favor. A ressurreição é um assunto de extrema importância para a fé cristã, meus queridos. Por isso, na aula de hoje, nós vamos tratar aqui de alguns pontos importantes dessa preciosa doutrina. Começando aqui pelo fato de que a ressurreição foi o ponto inicial da própria exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, foi a partir da sua ressurreição que Jesus Cristo reassumiu todo o poder no céu e na terra, conforme nós encontramos no texto de Mateus 28:18, sendo exaltado soberanamente e tendo seu nome acima de todo nome, conforme nós encontramos também no texto de Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Então a ressurreição, ela autenticou a sua vitória sobre a morte e sobre todos os inimigos de Deus e do homem, e o colocou como absoluto, soberano e todo-poderoso Senhor do universo, conforme bem expressa, meus queridos, o apóstolo Pedro, nesse texto que nós vamos ler agora de Atos, capítulo 2, versículo 36, que diz: Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja nosso Deus, meus queridos. Então, vamos ver aqui a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Ela foi uma ressurreição corporal, meus queridos. Jesus Cristo, ele ressuscitou corporalmente. E por que é importante que nós, cristãos autênticos, defendamos a doutrina da ressurreição corporal de Jesus Cristo? Primeiramente, meus queridos, porque a Bíblia ensina. E em segundo lugar, porque seitas como a seita das testemunhas de Jeová, entre outras,
tentam negar a ressurreição corporal de Jesus Cristo, afirmando que ele ressuscitou apenas espiritualmente. E isso sem nenhum respaldo bíblico, meus queridos. E ainda sem respaldo bíblico, eles afirmam que Jeová, né, criou outra pessoa com as mesmas características e personalidades de Jesus Cristo. E que o próprio Deus, né, desapareceu com o corpo do verdadeiro Jesus Cristo. O que, convenhamos, amado e amada de Deus, é um grande absurdo, não está na Bíblia, não tem base. E o que é ainda pior, meus queridos, mesmo assim, pessoas desta seita maligna, né, perniciosa, mentirosa, acabam embaraçando alguns crentes despreparados com uma heresia ridícula como esta, né? Uma heresia que nem precisa de muito esforço para refutar, basta ter um pouquinho de conhecimento bíblico, basta conhecer os textos, conhecer a argumentação, é algo simples. E eles usam, inclusive, as testemunhas de Jeová, alguns textos distorcidos, fora do contexto, né? Textos que estão falando de outra coisa, se você ler o contexto, tudo isso para dizer que Jesus Cristo não ressuscitou fisicamente. E se esta aula aqui, meus queridos, fosse uma aula de religiões comparadas, ou se fosse uma aula de apologética cristã, certamente eu iria aqui refutar ponto a ponto destas heresias das seitas, acerca da ressurreição corporal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como esta aqui é uma aula de cristologia, e nós temos outros pontos a tratar, temos pouco tempo, então eu oriento a vocês a leitura minuciosa, atenciosa da apostila e principalmente de todas, absolutamente todas as referências bíblicas que nós citamos ali na apostila. Pois a apostila, sim, ela refuta essa heresia, meus queridos. Porém, para que não fique apenas aqui nas minhas palavras, vamos ver pelo menos aqui uma referência, né? Das muitas referências bíblicas, uma que é referida aqui no Antigo Testamento e reiterada no Novo Testamento acerca da ressurreição corporal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Davi, ele declarou, meus queridos, que o corpo de Jesus Cristo não experimentaria a corrupção. Veja aqui, ó, Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E o apóstolo Pedro, ele confirmou a ressurreição corporal do Senhor Jesus, usando esta mesma passagem aqui de Davi, meus queridos, lá em Atos capítulo 2, versículo 31. Vejamos. Pois prevendo isto, referiu-se a ressurreição de Cristo. Ele está falando de Davi aqui, que previu, né? Então, pois prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Ou seja, o seu corpo foi ressurreto. E biblicamente, amado e amada de Deus, não há como dizer que esta passagem não se refere à ressurreição corporal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o mesmo texto foi citado pelo apóstolo Pedro, né, como prova real da ressurreição corporal do Senhor Jesus, como vocês veem aqui. Então, diante desta e de outras evidências bíblicas explícitas, claras e diretas, que são apresentadas também na apostila, meus queridos, somente alguém que seja realmente espiritualmente cego, obstinado e sem a mínima iluminação do Espírito Santo, e que inclusive prefere acreditar em homens do que acreditar na Bíblia, somente alguém assim poderia negar a ressurreição corporal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ver agora a importância da ressurreição de Cristo para a fé cristã. Então eu começo aqui fazendo uma pergunta, né? Qual a importância, meus queridos? O que vocês acham, né? Qual a importância da ressurreição do Senhor Jesus para a fé cristã? Qual é o impacto deste estupendo acontecimento para a nossa vida espiritual? Tal como a morte do Senhor Jesus, amado e amada de Deus, sua ressurreição corporal também é uma doutrina central do cristianismo, pois é um aspecto objetivo da nossa salvação, é a base da nossa fé e da nossa pregação, é a garantia da nossa própria ressurreição futura.
Pois se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 14 ao 20. E este texto, amado e amada de Deus, é claríssimo ao enfatizar a grande importância da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o texto diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, a pregação dos apóstolos seria uma pregação vã, conforme nós vemos no versículo 14. A fé dos cristãos seria também em vão, meus queridos, versículos 14 e 17. Os apóstolos teriam sido falsas testemunhas de Deus, versículo 15. Nós cristãos permaneceríamos em nossos pecados, versículo 17. Todos os cristãos que morreram em Cristo estariam eternamente perdidos. Olha a gravidade, amados. Versículo 18. E por fim, versículo 19. Nós cristãos seríamos os mais miseráveis dentre os homens, pois não teríamos esperança alguma além desta nossa vida terrena. Então nós vemos, amado e amada de Deus, só nesse pequeno trecho bíblico aqui, a grande importância da doutrina da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa vida espiritual, para a nossa esperança terrena e para a nossa esperança eterna, amado e amada de Deus. Continuaremos aqui abordando o texto de 1 aos Coríntios 15 no próximo tópico. Então vamos ao próximo tópico aqui. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da futura ressurreição dos salvos. O mesmo texto, amado e amada de Deus, diz que Jesus Cristo foi feito as primícias dos que dormem, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, pois a nossa esperança ela transcende a morte, a nossa esperança vai além dessa vida, a nossa esperança continua, meus queridos, mesmo após a morte, conforme as palavras do próprio Salvador, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus, conforme nós vemos aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, meus queridos, após analisar os textos aqui também, de 1 aos Coríntios, capítulo 15, 20 e 23, e Atos 20, 26, 23, né? O homem de Deus, o pastor Elias Soares, ele conclui o seguinte: Jesus Cristo é o primeiro de uma série de pessoas que hão de ressuscitar para nunca mais morrer. Pois todos os mortos que foram milagrosamente ressuscitados, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, com exceção de Jesus, voltaram a morrer. Mas Jesus ressuscitou com um corpo glorioso para nunca mais morrer, para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor. Então, meus queridos, ao relatar que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, as primícias dos que dormem, o primeiro da ressurreição dos mortos, a Bíblia não deixa nenhum vestígio de dúvida de que a ressurreição de Jesus Cristo foi singular e que ele foi o primeiro de uma série a ressuscitar para nunca mais morrer. Em outras palavras, a ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da nossa futura ressurreição, meus queridos. Pois estando nós
ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor, meus queridos. Então nós vemos aqui a grande importância da ressurreição de Jesus Cristo para a nossa vida. Muitas vezes nós não atentamos a este fato, muitas vezes nós não fazemos reflexões bíblicas acerca da grandiosa doutrina da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos benefícios que ela nos trouxe. Porque o fato, meus queridos, de nós estarmos espiritualmente vivos tem estreita ligação com o fato dele também estar vivo. Tem estreita ligação com o fato dele ter ressuscitado. Porque mesmo em nossa vida terrena, nós somos plenamente identificados com Cristo, tanto por sua morte como por sua ressurreição, conforme nós encontramos no texto de Romanos 6, 3 e 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Do mesmo modo que a ressurreição do Senhor Jesus nos trouxe vida espiritual, ela também é a garantia de que um dia cada um de nós ressuscitaremos incorruptíveis para nunca mais morrermos, amado e amada de Deus. Pois a ressurreição do Senhor Jesus é o prenúncio da nossa futura ressurreição. Repito, a ressurreição do Senhor Jesus é o prenúncio da nossa futura ressurreição. Porque o que aconteceu a Cristo no passado é o prenúncio do que acontecerá no futuro a todo ser humano que nele crê e que ele comprou com seu precioso sangue. Porque ele foi levantado dentre os mortos, nós também seremos. Tal como ele foi assunto aos céus, nós arrebatados também seremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Pois se crermos, meus queridos, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha que texto importante, amados, que fala que realmente a morte, que a ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da nossa futura ressurreição. Vou ler de novo. 1 aos Tessalonicenses 4,14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Louvado seja nosso Senhor. E quando fala aqui os que dormem, meus queridos, essa é uma figura de linguagem, tá? É um eufemismo, que é uma figura de linguagem usada para abrandar algo que é forte ou chocante, como a morte, né? Então, é algo figurado, tá? Conforme diz lá em Provérbios, é algo assim para quem está aqui debaixo do sol. É uma linguagem usada para quem está debaixo do sol, ou seja, para quem está na terra. Amém? Então, meus queridos, tópico 4.6.5 diz: porque Cristo ressuscitou, todos ressuscitarão. Porque Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns, meus queridos, para a vida eterna. E outros, amado e amada de Deus, para vergonha e horror eterno. Então, meus queridos, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é apenas a garantia e a certeza da ressurreição de todo, absolutamente todo salvo, mas é também, meus queridos, a garantia e a certeza da ressurreição dos ímpios e de todos quantos negam a sua ressurreição. Só que essa será uma outra ressurreição. Uma ressurreição para juízo, para vergonha, uma ressurreição para tormento eterno, meus queridos. Porque Deus, Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, meus queridos, com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. Então vocês conseguem perceber no texto bíblico, amado e amada de Deus, a ligação que há
entre a ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição dos salvos e não salvos, bem como o julgamento futuro do mundo, meus queridos? Portanto, acerca deste assunto, leia também Apocalipse capítulo 20, versículos 5, 12 e 15. Amém? Então, o tópico 4.6.6 é uma pergunta. Quem ressuscitou Jesus Cristo? Meus queridos, o estudo sistemático das Sagradas Escrituras esse estudo revela que a ressurreição do Senhor Jesus foi uma obra conjunta da Trindade. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus Cristo foi uma obra do próprio Jesus Cristo, conforme nós vemos em alguns textos que aparecem aí na tela. O próprio Filho. A Bíblia também diz que a ressurreição de Jesus Cristo foi uma obra do Pai, conforme todos esses textos que aí aparecem também. E também foi uma obra do Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 11. Então surge também aqui uma outra curiosidade que eu passo para vocês, que tal como a ressurreição do Senhor Jesus foi uma obra conjunta da Trindade, a ressurreição dos salvos também o será. Pois Jesus Cristo afirmou que seria o agente da ressurreição dos salvos. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é o agente da ressurreição dos salvos. E a Bíblia também afirma que é Deus, o Pai, quem ressuscitará os salvos. Então a gente vê que a Trindade ela sempre age em conjunto, né? Ela sempre tem obras aí que são mistérios para nós e nós não sabemos como é. Mas a Bíblia dá indício de quem faz a obra. Amém? Então o tópico 4.6.7 fala aqui da credibilidade da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a ressurreição de Jesus Cristo, meus queridos, é o grande milagre de Deus, cuja importância autentica todos os demais milagres da Bíblia. Deste modo é mais fácil para os inimigos de Jesus Cristo contestarem os demais milagres da Bíblia se antes eles desacreditarem a sua ressurreição corporal. Por isso a ressurreição de Jesus Cristo é tão atacada pelos críticos da Bíblia e é por isso também que nós, verdadeiros cristãos, devemos defendê-la. Pois ao contrário, meus queridos, do que alguns pensam, temos muitas evidências concretas acerca da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas das quais nós também abordamos aqui na apostila. Nós abordamos algumas evidências aí que é importante que vocês leiam. Amém? Então, o tópico 4.6.8, nós vamos falar aqui de outros aspectos da ressurreição, né? Isso na apostila. Porque há muito mais a se dizer acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do que eu trato aqui nesta aula e do que nós vemos, inclusive, na própria apostila, né? Embora a apostila seja mas muito mais completa do que as nossas videoaulas, ok? Então, é aconselhável e é obrigatório que vocês leiam, né? Então, tanto aqui como na apostila, conforme eu disse, nós tratamos apenas da pontinha do iceberg, porque há muitos outros textos, meus queridos, que tratam do assunto, e muitas outras evidências. No entanto, um pouquinho do que vimos aqui, meus queridos, e também na apostila, deve nos deixar atentos em relação à grande importância da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois trata-se de uma doutrina central da Bíblia e, consequentemente, uma doutrina central da verdadeira fé cristã. Então, amado e amada de Deus, fazendo aqui uma consideração final acerca da ressurreição corporal do nosso Senhor, conforme afirma aqui Emily Bancroft, qualquer pessoa que empreenda um estudo sério acerca da ressurreição do nosso Senhor só poderá chegar a uma conclusão. A ressurreição de Jesus Cristo é um dos fatos mais bem comprovados da história humana. É sustentado e apoiado por provas corroborativas como bem poucos fatos históricos. Então a gente vê que é um dos fatos históricos mais comprovados tanto pela Bíblia como pela própria história
da humanidade, amado e amada de Deus. Então leia a apostila e veja as argumentações lá. Amém? Porque sem a ressurreição, meus queridos, a obra de Jesus Cristo, embora consumada, não estaria autenticada. Isso equivale a dizer que Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas também reviveu por nós. A ressurreição corporal de Jesus Cristo é a prova e a certeza da imortalidade pessoal de cada crente. A sua ressurreição, ou seja, a ressurreição do Senhor Jesus, é a prova, meus queridos, e a certeza da tua imortalidade. Louvado seja Deus por isso. Aleluia! Então, amado e amada de Deus, podemos ir agora para outro ponto. Falamos da ressurreição e agora nós vamos falar da ascensão e da exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, vamos definir aqui a exaltação de Jesus Cristo, o que vem a ser, né? Vamos começar aqui falando da ascensão, né? Então, o Thyssen, ele define a ascensão assim: por ascensão de Cristo, queremos dizer sua volta ao céu em seu corpo da ressurreição. Ou seja, meus queridos, conforme Charles Pfeiffer aqui também define, é a transferência, ou seja, a ascensão foi a transferência corpórea do nosso Senhor de uma esfera de existência terrena para uma esfera de existência celestial. Então eu quero que você preste atenção num ponto aqui, meus queridos. Note que por serem autores crentes, por serem autores piedosos, tanto Thyssen como Charles Pfeiffer, eles tiveram o grande cuidado de definirem a ascensão como sendo uma ascensão corporal, meus queridos. Note aqui, ó. O Thyssen diz que foi a volta do Senhor Jesus para o céu no quê? No corpo da ressurreição. Ou seja, ele ressuscitou corporalmente. E o Charles Pfeiffer diz aqui que é uma transferência corpórea. Tá vendo aqui? Ou seja, ele ressuscitou corporalmente e ele foi corporalmente para o céu. Amém? Este é um detalhe que jamais, meus queridos, pode passar em branco quando nós lemos a Bíblia, jamais pode passar em branco quando nós ensinamos a palavra de Deus, quer seja num seminário teológico, quer seja numa escola dominical, quer seja numa pregação em cima de um púlpito, quer seja individualmente, meus queridos, ensinando a Bíblia para alguma pessoa, e quer seja principalmente refutando as seitas e heresias e evangelizando aqueles que batem a nossa porta. Amém? Então, meus queridos, podemos ir falar agora aqui da exaltação ou glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Thyssen, né, ele define assim: por exaltação ou glorificação, né, de Cristo, queremos dizer o ato do Pai pelo qual ele deu ao Cristo ressurreto e assunto a posição de honra e de poder, né, à sua própria destra. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, dizer que Jesus Cristo foi assunto ao céu não significa que ele agora não reina, mas justamente o contrário, amado e amada de Deus. Sua ascensão significa que ele hoje reina soberanamente sobre todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. E nesse exato instante, ele está à direita de Deus, o Pai, exercendo seu soberano governo sobre o universo. Pois hoje, meus queridos, exatamente neste momento, o Senhor Jesus, ele está acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Não só neste século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, versículos do 20 ao 23. Então a ascensão e a exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foram extremamente necessárias, pois além de ser uma grande comprovação da sua divindade, meus queridos, foram também extremamente marcantes
historicamente e marcantes principalmente para a nossa fé. E tal como a ressurreição do Senhor Jesus, amado e amado de Deus, a sua ascensão ao céu também foi uma ascensão corporal. Ele ressuscitou corporalmente e ele ascendeu ao céu também corporalmente. Vejamos o que diz aqui Lucas 24, 50, 51. E os levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Louvado seja nosso Deus, meus queridos. Então aqui, alguns tópicos eu pulo e aviso aqui para vocês. Este é o caso também, tá? Tópico 4.8, exemplo deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que eu trato. E o tópico 4.9, breve palavra final sobre a vida e a obra do Senhor Jesus. Então vocês leiam, porque eu não vou abordar aqui na aula, tá? Está do tópico 4.8 e 4.9 da apostila, ok? Então podemos concluir, amado e amada de Deus, a aula de hoje com as palavras aqui de Evans e Coder, que dizem aqui que a ascensão e a exaltação foram necessárias para completar a obra redentora de Cristo. Sua obra não foi concluída quando ele ressuscitou dos mortos. Ele ainda não tinha apresentado o sangue da expiação diante do Pai, como também ainda não recebera o seu lugar à direita do Pai como concessor de todos os dons espirituais e especialmente o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, conforme nós já aprendemos. Amém? Então, meus queridos, falando aqui acerca da nossa próxima aula, nós vamos tratar do capítulo 5 da apostila na próxima aula e vamos ter aí uma aula sucinta sobre a Trindade, ou seja, sobre Jesus Cristo como a segunda pessoa da Trindade. E o capítulo 5 ele se localiza das páginas 121 à página 132 da nossa apostila. Amém? Então, amado e amada de Deus, que o Senhor Jesus os abençoe. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.